Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao curso de Lógica de Programação, relembrando alguns dos operadores lógicos e relacionais que nós vimos na aula passada, né? A gente viu aí que os operadores relacionais, eles podem ser maior que, maior ou igual a alguma coisa, menor que, menor ou igual, igual e diferente, né? E os operadores lógicos pode ser o i, que é dado por esses dois zezinhos comerciais, o ou, que é dado por essas duas barras verticais, e o não, que é negação, que é dado pela exclamação. Basicamente, o computador, ele correlaciona todos esses operadores para, no final, nos dar uma resposta de verdadeiro ou falso. Na aula passada, eu me restringi mais aos operadores relacionais. Agora vamos ver como é que se dá a integração entre operadores lógicos e operadores relacionais para construir sentenças lógicas interpretadas pela máquina, né, ou pelo computador. Então vamos aí. Podemos combinar diversas operações relacionais e lógicas como a seguir. Olha aqui uma série de operações. 10 maior que 5 e 10 menor que negado, ou 3 menor ou igual que 4. Então, aí nós temos uma série de operadores, tanto lógicos quanto relacionais. E aí fica a pergunta, qual o resultado dessa expressão aqui? Qual é a resposta, verdadeiro ou falso, para, por exemplo, esse exemplo? Nós iremos resolver de forma detalhada aqui e vamos ver como é que o computador processa essa informação na sua unidade de processamento. Então, nós temos aqui a sentença lógica e nós fazemos por partes. Olha, vamos iniciar pela esquerda aqui. Aqui nós temos essa sentença, 10 maior que 5. 10 maior que 5 é uma sentença verdadeira ou falsa? Logicamente, é uma sentença verdadeira. 10 é maior que 5. Então, nós teremos aí, verdadeiro. E, no lugar do 10 maior que 5, eu substituí por verdadeiro e eu escrevi as demais sentenças exatamente como elas estão. E agora nós vamos avaliar uma outra sentença. Qual? Essa sentença aqui, 10 menor que 9. 10 é menor que 9? Não, 10 é maior que 9. Então, essa sentença ela é falsa. Então, vamos substituir ela pelo termo falso. Só que se vocês observarem, nessa sentença, entre parênteses, eu estou com a exclamação. Tá vendo aqui a exclamação? E nós vimos que a exclamação ela simboliza o operador not ou o operador não, né? O que é que o operador não faz? Ele pega uma sentença, se for verdadeira, ele transforma em falsa. Se for falsa, ele transforma em verdadeira. Ele inverte a lógica por trás da sentença. Então, como essa sentença é uma sentença falsa, o inverso dela é verdadeiro. Então, a gente vai eliminar essa exclamação por meio da inversão, né, do nosso sinal lógico. Era falso, virou verdadeiro. E agora nós vemos aqui, essa sentença. Verdadeiro, os dois zezinhos comerciais aqui, e ele é o AND, né? Então, verdadeiro e verdadeiro, ou seja, 1 e 1. Qual é a saída? A saída é 1, ou seja, verdadeiro e verdadeiro, a saída é verdadeiro. Então, agora nós estamos apenas com verdadeiro. Essas duas barras verticais, elas simbolizam o quê? Ou essa outra sentença aqui, Então, essa sentença é o quê? 3
maior ou igual a 4. 3 é maior que 4? Não. 3 é igual a 4? Não. Então, essa sentença é falsa. Então, nós teremos aí, vamos substituir isso por falso. Agora, eu tenho uma operação verdadeiro ou falso. 1 ou 0, qual é a saída? 1. Verdadeiro ou falso, qual é a saída? Verdadeiro. Então, olha, nós teremos que essa sentença total aqui, ela me dá como resposta verdadeiro. É assim que ocorrem as operações lógicas e relacionais na minha lógica de programação da linguagem C. Então, vamos realizar um outro exemplo para a gente trabalhar mais esses operadores lógicos e relacionais. Então, vamos para esse outro exemplo agora. Olha aí. Novamente, vamos iniciar a avaliar da esquerda para a direita. Vamos para essa primeira expressão. 8 menor ou igual a 8. 8 é menor ou igual? 8 é igual a 8. Então, essa expressão é verdadeira. Vamos lá para essa outra aqui. 7 menor que 5. 7 é menor que 5? Não. Essa expressão é falsa. Aí agora, verdadeiro e falso. Vamos lembrar que a operação e ou and seria verdadeira se ambas fossem verdadeiras. Então, aí é falso. E aí nós temos essa outra proposição, 10 menor que 20. 10 é menor que 20? Então, essa proposição é verdadeira. Então, aí nós temos no final, do lado esquerdo, falso ou verdadeiro. Isso aqui a gente lembra, né, que é verdadeiro. A proposição ou, ela só é falsa quando as duas são falsas. Se pelo menos uma for verdadeira, a proposição me dá verdade como resposta. Então, se for verdadeiro, nós teremos verdade. Então, basicamente é assim que o computador estrutura suas sentenças lógicas. Agora vamos trabalhar com comandos de controle de fluxo. O que são esses comandos de controle de fluxo? Olha, os comandos de controle de fluxo são aqueles que permitem ao programador alterar a sequência de execução do programa. Quando um programa está sendo rodado, ele pode chegar em um comando de controle de fluxo e, nesse ponto, ele modificar a dinâmica do programa. Como assim? Ele pode pular para uma outra parte, ele pode repetir a mesma parte do programa. Então, isso, a esses locais que avaliam estruturas lógicas, nós chamamos eles de controle de fluxo, certo? Sem elas, só haveria uma maneira do programa ser executado, de cima para baixo, comando por comando. Então, o computador ele vai executando linha a linha. Quando ele chega numa execução de comando de controle de fluxo, ele avalia a sentença lógica, e é isso que eu quero trabalhar com vocês nesse momento. Se essa sequência lógica ela for verdade, o programa pode tomar uma dinâmica, e se for falsa, ele pode tomar uma dinâmica diferente. Vocês vão compreender isso bem, pois nós iremos executar exemplos aqui, né? Os comandos de controle de fluxo permitem verificar condições, criar repetições, realizar saltos. Então, você pode verificar condições ao longo do programa, você pode criar salto, ou seja, pular de uma parte do programa para outra, criar repetições, naquele mesmo ponto você trabalhar mais de uma vez o mesmo comando. Então, vamos ver como é que isso funciona. Teremos a seguir os comandos de controle de fluxo em C. O primeiro comando que eu quero trabalhar com vocês é o comando if, que do inglês ele vem da palavra se, simplesmente se. Como é que a gente avalia o comando se? É bastante simples. Você vai ter uma proposição, se ela for verdade, você vai fazer
alguma determinada tarefa. Se não for verdade, você vai fazer uma outra tarefa. Então, o if no inglês é exatamente a expressão do português se. Então, a gente vai avaliar se uma coisa é verdade ou é mentira. O comando if apresenta uma tomada de decisão do tipo se isto, então aquilo. Se for verdade, então faça alguma coisa. A sintaxe, que é o modo que eu vou escrever no meu programa, é da seguinte forma: se, abre parêntese, condição. O que é essa condição? É um operador lógico, pessoal. Aquelas expressões lógicas relacionais, expressões lógicas combinacionais, a gente vai utilizá-las aqui, ó, nesses parênteses. Se essa condição for verdade, eu vou executar alguma coisa. Então, olha, aí eu vou ter o comando que eu vou executar. Quando o comando só tem uma linha, eu posso executar diretamente esse comando. Se o comando tiver mais de uma linha, eu coloco as chaves, ó, abre chave, comando, comando, uma linha, outra linha, fecha chave. Se você colocar sempre as chaves, vai estar sempre certo. Então, comando se, condição entre parênteses, aqui uma expressão lógica, e daí abre chave, executa o comando, fecha chave. Basicamente, é essa a estrutura que nós teremos. Então, olha, o comando if, ele funciona da seguinte maneira. A condição do comando if, qual é a condição? Ó, essa aqui, né, que está entre parênteses. A condição é uma expressão que será avaliada, formada por operações relacionais e lógicas. Então, todas essas operações relacionais e lógicas, elas ficam ali entre parênteses, e é uma condição a ser avaliada. Se o resultado for falso, ou seja, zero, a declaração não será executada, ou seja, o programa vai simplesmente pular os comandos. Se o resultado for verdadeiro, qualquer coisa diferente de zero, a declaração será executada, ou seja, todos esses comandos aqui, né, que estão dentro dessas chaves, serão executados. Então, vamos ver na prática aí um programa utilizando esse comando if, para que nós possamos entender o seu funcionamento. Então, pessoal, o exemplo que eu irei fazer aqui com vocês é bem simples. Ele funcionará da seguinte maneira. Assim que eu executar meu programa, irá aparecer uma frase: digite um número maior que 10. Assim que você digitar o número e der Enter, o computador ele vai avaliar se o número que você escreveu é realmente maior que 10. Se for maior que 10, ele vai colocar: parabéns, você acertou, o número que você digitou é de fato maior que 10. Se o número for menor que 10, o computador vai informar a seguinte mensagem: você errou, o número que você digitou não é maior que 10. E se for igual a 10, o computador vai colocar: você errou, o número que você digitou é igual a 10. Então, a gente vai fazer esse programinha para avaliar o comando if. Se você perceber, à medida que eu descrevi o problema para vocês, eu falo muito se, né? Se o número que você digitar for maior que 10, se for menor que 10, se for igual a 10. Então, esses se's, eles já indicam que eu vou utilizar o comando if, que é exatamente a tradução se em português. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou colocar uma frase, né, que é printf. Primeiro eu vou elencar o número que eu quero utilizar. Ele vai ser um número inteiro, então eu vou botar a variável int e chamar esse número de num. É um número inteiro qualquer. Daí irá aparecer a seguinte frase, né? Digite um número maior que 10. Então vamos colocar printf. Digite um
número maior que 10. Aí eu vou colocar barra N para pular a linha e ponto e vírgula. Agora, pessoal, eu estou no ponto que o usuário vai digitar o número e para o computador receber esse número, nós vamos precisar de que comando? Do comando scanf, não é isso? Para que o computador consiga interpretar o número que você digitou. Então, vamos lá. Scanf, abre parêntese. Qual é o tipo de variável? É uma variável inteira, então porcentagem i, vírgula, o ezinho comercial e o nome da variável que é num, ponto e vírgula. Pronto, você já digitou o número, o computador recebeu esse número e agora nós vamos avaliar as condições utilizando o comando if. Então vamos lá. A primeira condição, se o número for maior que 10. Então, se eu já coloco if. Abre parêntese, aqui eu vou colocar a condição. Qual é a condição? A condição é o número ser maior que 10. Então, quem é o número? O nome da variável é num. Então, se num for maior que 10, essa é a condição. Se o número for maior que 10, o que é que vai acontecer? Aparecer a frase: parabéns, você acertou, o número é maior que 10. Então, essa frase ela é uma linha de comando. E daí eu irei, para que escrever o meu comando, eu irei abrir chaves, né? Eu vou abrir a chave e daí entre chaves eu irei colocar o meu comando, que vai ser a mensagem. Parabéns, você acertou, né? Então a mensagem ela vem na forma de printf. Printf, vamos colocar a mensagem aqui. Parabéns, você acertou. O número informado é de fato maior que 10. Okay? Ponto e vírgula. E daí a gente fecha parêntese aqui, né? A gente fechou a chave, ó, o comando ele está entre chaves, certo? Isso deve ficar claro. Como eu havia mencionado, como esse comando só tem uma linha, poderia ficar fora de chaves. Mas vamos nos habituar a fazer sempre entre chaves. Ponto e vírgula. Vamos agora para a segunda condição. Outra condição é se o número for menor que 10, né? Aí a gente vai escrever, você errou, o número informado é menor que 10. Então, vamos lá para a segunda condição. If, novamente, se, só que agora a condição é outra. Se o número for menor que 10, então a gente vai colocar, ó, se num for menor que 10. Então, se o número for menor que 10, a gente vai querer abre chave. E daí a gente vai colocar um printf com a frase: você errou. O número informado é menor que 10. Okay? Olha, a gente pode tirar esse ponto e vírgula, porque nas chaves não precisa de ponto e vírgula, certo? Eu estou com uma chave a mais aqui, ó, se vocês perceberem. Eu vou apagar essa chave. Você percebe o fechamento da chave, olha. O próprio software, ele informa. Ó, essa abriu aqui e fechou aqui. Essa abriu aqui e fechou aqui. E essa aqui de cima, né, que é a do main,
Abre aqui e fecha aqui, então tá tudo certo. Então, se o programa, se o número que você informar for maior que 10, ó, ele já entra nesse comando e daí ele já executa esse comando e encerra o programa. Se for menor que 10, ele vai avaliar essa condição, ó. Ela vai avaliar. O número é maior que 10? Não. Quando não é, ele já pula para a próxima, ele pula toda essa chave e vem para a próxima linha de comando, ó, que é essa. Perdão. Que é essa aqui, ó. E daí ele avalia essa condição. Então, se o número for maior que 10, ele executa aqui. Se for menor que 10, ele vem para cá, não executou, não satisfez essa condição, ele vem para cá, não satisfez, ele vai para a próxima. Qual é a próxima? A última condição que falta é do número ser exatamente igual a 10. Então, vamos para a última condição aí. Se o número for igual a 10, como é igual aqui nos operadores relacionais, é 2 iguais, né? Se o número for igual a 10, eu abro chave aqui e vou colocar, ó, printf, abre parêntese, vou colocar você errou o número informado é exatamente igual a 10. Então, a gente tem aí, ó, vou colocar ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula nessa outra, nesse outro parêntese. Então, nós temos aqui as três condições possíveis. Ou o número ele vai ser maior que 10, ou o número vai ser menor que 10, ou o número é igual a 10. E ele vai executar apenas quando a condição for verdadeira. Número é igual, maior que 10, a condição verdadeira, ele entra e executa isso. O número é menor que 10, ele vai avaliar. É falso, o programa vai vir para esse ponto. Por isso que eu havia comentado que os comandos de controle de fluxo, eles dão saltos. Quando é que ele dá o salto? Quando uma condição ela é falsa, ele pula, vai até encontrar uma condição verdadeira. Se nenhuma for verdadeira, ele vai fechar o programa, né? Isso ele vai fechar. Então, vamos avaliar aqui esse exemplo para ver se ele realmente está funcionando corretamente. Então, vamos lá rodar esse programa, pessoal. Vou executar aqui, ó. E daí vocês percebem a frase, ó. Digite um número maior que 10. Eu vou colocar 11 para a gente ver, ó. 11. Parabéns, você acertou. O número informado é, de fato, maior que 10. Daí o programa fecha. Vamos tentar aqui um outro exemplo. Vou executar aqui e vou colocar um número menor que 10, digamos 8. Digite um número maior que 10, eu digitei 8. Você errou. O número informado é menor que 10. Certo? E daí vamos para um último exemplo aqui, ó, onde eu vou colocar exatamente o número 10. Ó. Informe o número maior que 10. Coloquei o número 10. Você errou. O número informado é exatamente igual a 10. Então, vejam aí as três condições, né? As três condições if aqui, onde nós temos um operador relacional que vai avaliar se a sentença é verdadeira. Se for verdadeira, a gente vai ter aí um comando com uma frase de resposta. E nós temos aqui, relembrando, né, o scanf, que ele sempre vai ser utilizado quando o computador for receber esse determinado tipo de número ou caractere. Então, nós temos aí, né, esse exemplo. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, entrem em contato.